Olá, está começando mais um programa Essência e é sempre um prazer receber você aqui. E, em especial, esse programa é em comemoração e homenagem ao Dia dos Pais. E a gente já começa com uma história que, além de emocionante, é muito inspiradora, porque é sobre um legado de pai para filha. Para isso, estou com ela para contar para a gente sobre isso, a doutora Marina Vilela. Seja muito bem-vinda, doutora Marina. Obrigada, Mara. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? E para mim, eu fico muito feliz de estar aqui, principalmente para contar um pouco da minha história junto com meu pai, né? Que para mim é meu maior exemplo na profissão, principalmente. Com certeza, e deve ser motivo de muito orgulho para ele também. Já conheço um pouquinho do que a gente conversou nos bastidores e eu tenho certeza que o pessoal aí de casa vai amar também o que você tem para compartilhar com a gente. Mas antes, Marina, o programa ele tem realmente o objetivo de, além de contar sobre a profissão, trazer a sua essência, trazer quem é você. Então, antes da gente conversar um pouco sobre a profissão, conta pra gente quem é a Marina Vilela, além da doutora, além do consultório. É difícil, né? Acho que a minha vida é sempre tão voltada para a minha profissão, né? Que às vezes eu fico até sem saber sobre falar da Marina pessoa, assim, né? Marina pessoa física, né? Não a Marina, a Marina do consultório. Mas eu me considero, sabe, uma pessoa muito família, muito dos amigos também. Eu gosto muito dos esportes, né? Então eu brinco que eu acho que todo mundo tem suas versões, né? E eu tenho a versão, sim, que eu gosto de cuidar da minha saúde, né? Eu tô envolvida nos esportes, na corrida, né? No crossfit, na musculação, né? Gosto muito também de estar com a minha família, com meu namorado, com os amigos. E eu acho que se a gente puder linkar tudo, a Marina sempre gostando do social, a Marina que gosta das pessoas, sabe? Então, por isso que eu acho que a escolha também da minha profissão, né? Que é a odontologia, mas junto com a odontopediatria, que é a minha especialidade. Porque eu acho que trabalhar com crianças vai muito além, né? A gente também tem que acolher e fazer com que a experiência ali seja uma experiência para a criança querer voltar, né, Mara? Com certeza. E realmente você trouxe, doutora, o que eu vejo nas suas redes sociais, que eu acompanho tanto a sua rede social profissional quanto a pessoal. E, gente, é exatamente isso. Você vê lá aquela doutora toda delicadinha, tratando as crianças com aquele cuidado, amor, ternura. Uhum. Tive o prazer de levar o meu filho lá e tive, assim, uma experiência incrível, que depois a gente até quero contar um pouco como foi. E aí você olha, ao mesmo tempo, aquela mulher que está pegando peso no crossfit, aquela vida toda. Inclusive, falando de crossfit, a gente estava até comentando ali, né? Que o Marcos e o Rodrigo, eles vão participar de um desafio do cross. E a Marina está tentando me arrastar, inclusive. Vamos ver. É verdade. E Marina, como que nasceu essa vontade sua de seguir a profissão? Que só para contextualizar agora e as pessoas entenderem por que a Marina está aqui hoje, em um dia em que nós escolhemos para homenagear os pais e o pai dela é da mesma profissão. Veio daí a inspiração? Teve algum momento específico que você se lembra que começou a ter aquela admiração e amor por aquilo? Então, para mim é até difícil de falar, porque fala nessa questão do meu pai, me emociona. Tem emoção. Mas assim, eu cresci, né, no consultório, junto com meu pai, e eu lembro, assim, desde pequena, muitas vezes ele me colocava lá na sala de espera, então eu tinha o contato com os pacientes. Eu tenho uma memória muito afetiva, assim, de lá no consultório, eu gostava de, às vezes, até mexer um alginato, né, que é aquela massinha que todo mundo já alguma vez passou pela experiência, né? Tanto para fazer aparelho, aliás, os pacientes que colocam aparelho ou que vai fazer um clareamento, tem que passar pela moldagem. E eu lembro quando eu era pequena que eu ia lá e gostava de ficar mexendo, né? E eu sempre vi aquilo, né, como um sucesso, porque meu pai foi sempre minha grande inspiração. E aí a gente, inclusive, né, tem uma foto, era atendimento, a gente estava fazendo atendimento, inclusive,
da minha tia, né? Tia madrinha, que eu amo assim, de paixão. E antigamente registrava pouco, né? Porque hoje em dia que tá muito assim de conseguir levantar o celular, tirar uma foto. Mas na época a gente registrou. Então tem eu lá no consultório com meu pai, com a roupa do uniforme da Copel, e ele me colocou de dentista. Então para mim ver aquela foto me emociona muito, sabe? Vamos aproveitar para pedir para a produção colocar a foto aqui nesse momento que a doutora trouxe para a gente, para o pessoal de casa conhecer, que é um registro de onde surgiu todo esse amor, carinho pela profissão. Exatamente. E eu fui crescendo e assim, quando a gente chega, né, em torno dos 17, 18 anos, que é pra gente escolher a carreira ali pra vida toda, eu não pensei duas vezes. Falei, vou seguir odontologia. É claro que assim, como todas as profissões, existem vários leques assim, né? E eu fui pra área infantil, não é a mesma área do meu pai, mas o que eu guardo muito assim, o que eu trago muito dele, são os valores. Então, assim, não tem um paciente que não chega lá no consultório que fala do meu pai com o maior carinho do mundo. Sobre como meu pai vê as pessoas além de dente, além de boca, sabe? Por isso que eu tento trazer, eu tento reproduzir esse amor que meu pai sempre tratou os pacientes para a odontopediatria. Porque eu acho hoje em dia que eu vejo que falta isso, não só na odontologia, mas na medicina, né? Porque a gente tem que fazer um juramento sobre como tratar as pessoas. Mas às vezes as pessoas não tem muito tempo de fazer aquele acolhimento. E eu acho que a odontopediatria é o principal. Eu acho que mais do que você resolver o problema, é você fazer com que a criança crie vínculo, com que a criança ela queira estar ali. Mesmo que você está fazendo algo que é desconfortável, você tem que usar o motor, você tem que fazer o difícil, mas ela ainda queira voltar. Ela fala assim, eu gosto de ir no dentista. Então eu acho que vai muito além do que simplesmente vou ao dentista e pagar uma consulta. Muitas vezes assim, a diferença é, você vai ao odontopediatra, viver uma experiência diferente do que às vezes todos os outros profissionais, né, que a criança passou, que às vezes conseguiu proporcionar. Então é aquela história da gente busca valorizar ali, né, a experiência da criança, sabe? E com certeza a gente percebe o carinho em cada detalhe. E você trouxe algo tão importante, essa reflexão, a realmente trazer para todos os profissionais, independentemente da área, mas principalmente da saúde, que trabalha com agendamentos. O que é nítido que a gente percebe? É muita preocupação em encher a agenda e pouca preocupação em deixar um espaço maior para realmente ter esse cuidado, fazendo o tempo do paciente, principalmente se tratando Exato. de criança, que é o seu caso. Então, a gente percebe esse cuidado desde o começo. Então, como eu falei, aproveitando aqui a oportunidade para contar um pouco para o pessoal de casa, da experiência que eu tive com o meu filho Inácio. O Inácio tem 4 anos e pela primeira vez ele precisou fazer a restauração. Não pensei 2 vezes, levei na doutora Marina, porque depois que eu tive a oportunidade de entrevistá-la num outro programa, falei, não, tem que ser a doutora Marina, né? Não abro mão disso depois que eu conheci tudo. Eu falei, gente, mas eu não sei não, eu não estava muito confiante. Falei, será que vai dar certo isso? Eu vou até combinar aqui com a produção, colocar um pouquinho das imagens dele. Isso gente, mesmo. Não dá para acreditar que numa primeira vez de uma criança foi tudo aquilo, né? Deu tão certo. E aí, sabe qual que é o desafio agora? Que quando eu vou passar fio dental e ele chora, eu falo assim, filho, tem que passar. Senão vai ter que voltar na doutora Marina para fazer de novo, tirar os bichinhos. Ele, mas eu quero voltar lá, mamãe. Bonitinho. E conta pra gente, Marina, quais são os principais cuidados que você tem para que principalmente o primeiro momento, como, por exemplo, uma restauração, que é um procedimento tão desafiador ali, para que ao invés de trauma, a criança, além dela não traumatizar, ela ainda gostar daquele momento. Eu posso estender o exemplo do Inácio, né? Porque para mim é um desafio quando eu não conheço o perfil daquela criança.
Porque assim, cada criança é única, não dá para tratar todo mundo da mesma maneira, né? Cada um tem seus medos, cada um tem o personagem que gosta, né? Então assim, tem uns que trazem experiências anteriores mais difíceis. Então assim, eu vou usar o exemplo do Inácio, porque quando eu cheguei na sala de espera, ele não estava muito comunicativo, não. Porque assim... não quis nem cumprimentar direito, não quis nem cumprimentar direito, porque tipo assim, quem é essa? Então, para mim é o primeiro desafio. Primeiro começa ali quando eu estendo a mão para eles. E aí, tudo bem? Porque eu tenho que tratar primeiro a criança. Muitas vezes eu até esqueço de cumprimentar a mãe, porque para mim o meu maior desafio é o quê? Olhar a criança. Então, eu tento conversar ali. Aí se eu vejo que eu não tenho tanto sucesso, a gente vai para a sala, porque daí ele vai entender a experiência ali na sala, né, de atendimento. Porque ali tem, né, que eu falo que é extremamente importante, né, esse contato com o mundo lúdico da odontopediatria, porque daí tem os mascotes com dentes, aí tem uma escova elétrica, tem um fio dental, que daí eles vão entender que, assim, também, com uma maneira, na linguagem deles, eles vão entender que não é uma experiência, assim, tão ruim. E aí, devagarzinho, eu vou criando vínculo com essa criança, né. Claro que tem algumas que, inicialmente... ela já é mais fácil, é da própria criança. Mas, no geral, tem esse desafio da conquista mesmo da criança, né? Então, assim, eu apresento ali a sala, aí eu apresento a cadeira mágica, apresento os óculos da coragem, né? Depende da queixa da mãe. Por exemplo, a questão da chupeta. Então, nós vamos apresentar a caixa da fada. Então, depende como vai andando, vai sendo uma maneira que eu vou tentando conquistar aquela criança, né? E também a gente tem que falar com relação à idade. Então, uma criança de 2 anos não é a mesma coisa a abordagem de uma criança de 8, 9, que ela tem mais entendimento, às vezes assim, não acredita muito na mágica. Então, assim, você tem que tratar individualizado também. Então, feito isso, apresentado a sala, a gente conversa com a criança, e sempre eu direciono muito para a criança, porque é o momento dela ali, né? E aí depois eles vão sentar também na cadeira mágica que você viu, né? E além da cadeira, muitos também têm receio, porque é o medo do desconhecido. O que é isso? O que é essa cadeira? O que é esse óculos? Então, se a gente pode transformar a experiência de uma maneira legal, por que não? Por que não resolver o problema junto com uma experiência bacana ali para eles, sabe? Então, assim, às vezes eles não querem colocar o óculos, tem medo, por que eu vou colocar esse óculos para ficar escuro? Então eu falo para ele, o óculos a gente não precisa, mas você vai ver que vai ligar uma luz mágica aqui, e essa luz, você vai ver que às vezes incomoda seu olho, aí depois eles mesmos pedem o óculos. Então é assim, no tempo da criança. E eu falo para as mães, tem coisa que é negociável, tem coisa que não. Não quer pôr o babador? Não tem problema, não quer pôr óculos? Não tem problema. Mas a gente vai fazendo de uma maneira que ele entenda o que está sendo feito. Sim, com certeza. Por exemplo, o motor. Né, que a gente teve que usar no Inácio, então eu mostrei. Não, do motor, eu vou querer deixar até para o outro bloco, porque esse é o mistério, é o enigma e é o medo das crianças motor. E das mães. Ela vai contar o truque, mas fica aí que a gente já volta, que vai ficar para o segundo bloco. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar.
Conexão com o Futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o Futuro. Porque empreender é construir. Estamos de volta com uma linda história sobre pai e filha. Um legado que vem passando de gerações e tem muito para nos ensinar. Mas antes de voltar para essa história, eu quero dar um recado para você, que é da Éfata Semijoias. A Éfata Semijoias é uma marca que tem peças exclusivas, só encontra lá, e com garantia, durabilidade, brilho impecável. São peças que realmente te valorizam todo o look, e para quem quer fazer uma renda extra, a Éfata Semijoias também é para você. Entre em contato e saiba mais. E agora sim, doutora, voltando à história, quero saber mais, mas antes da gente entrar na história pai e filha, a gente estava falando sobre algo que, quando fala da área de odonto, falou de dentista, parece que já vem aquele barulho de motorzinho que é traumático para muitas pessoas. E para as crianças, para nós mães, tem aquele desafio, né? Nossa, a hora que meu filho ouvir aquele motorzinho, será que ele vai passar por essa etapa? Como que vai ser? E aí, como que é para você quando chega nessa etapa do tratamento? Então, na verdade, quando a gente fala do motorzinho em si, eu acho que a gente usa várias técnicas, sabe? E uma delas é o falar, mostrar e fazer. Uma delas é o quê? Você fala, olha, agora nós vamos usar o motorzinho, mostra, né? Aí a gente vai para a etapa do mostrar. Aí você vai mostrar ele na mão da criança, né? E aí entra a história lúdica, né? Na hora que você for fazer, né? Porque falar, mostrar e fazer. Na hora que você for fazer, já conta a história para a criança que tem um bichinho morando ali no dente, né, que precisa matar. Você ouviu toda contando a história da caverna, que o bichinho estava lá comendo dente, se alimentando das coisas que a criança está comendo, e que ele constrói uma família, e que eu até brinco às vezes, que ele fala assim, ele tá fazendo xixi aí dentro, porque tá dentro da caverna, tá fazendo isso, ai credo, eu falo, então. Então a gente tem que fazer. E depois, né, que assim, é claro que a maneira que eu conto parece que é muito fácil, mas na verdade a gente tem outras técnicas, né, na hora de estar usando. Então, você usa o motor, né? Normalmente é o alta rotação que a gente usa. Mas você pode intercalar, tanto com baixa rotação, né? E também com a colher. Então, isso às vezes de ser mais dinâmico, às vezes a criança também, não que ela sente menos, mas você consegue usar distrações também ali junto. Outra coisa, é tempo. Então, por exemplo, você combina com a criança assim, ó, eu vou 3 vezes até 5. A criança vai. Tem uns que tentam negociar ainda, falar, não, vamos até 3. Eu falo, não, então 7. Ela fala, não, então tá bom, então até 5. E aí, ele entende, né, até pela psicologia, porque ele vai entender que eu vou 3 vezes até 5. Então, à medida que o tratamento vai andando, eles vão me permitindo e aí eu vou fazendo. Então, no geral, é isso que funciona, né? E às vezes até os pais me perguntam, por que não faz assim em adulto também? Porque é bom você trabalhar a sua mente pro que está sendo feito. Então, se é 3 de 5, então é 3 de 5. Com certeza. Então, eu vou fazendo e você vê que acaba sendo muito dinâmico. E aí, quando vê ali, acabou e a criança, às vezes... E foi menos difícil. Eu não falo que é fácil ir ao dentista, mas eu falo que é menos difícil. Com a estratégia certa e com os recursos certos, sabe? E também quando a criança já passa a ter um pouquinho mais de confiança. Porque daí ela já vai sabendo com quem ela vai, onde ela vai, ela sabe que o que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu vou fazer. Então, já é meio caminho andado também. Então, tá vendo que o mundo da odontopediatria é muito, muito vasto, assim, se eu for falar de tudo. E com certeza, não tenho dúvidas que teve muito estudo nisso para você encontrar as técnicas ideais, principalmente para lidar com crianças. Mas, falando do seu pai, quais foram as formas de atendimento que você assistia, que você acompanhava, o jeito dele, o valor, algo que é dele e que foi transferido para você nos atendimentos? Olha, eu não vou falar sobre técnicas em si, porque eu acho que isso é muito individual.
tá? Porque eu acho que técnica é muito de cada profissional mesmo. Mas o que eu posso falar, e que isso, sim, deu muito certo, né? E que nesses anos, né, de carreira que eu tenho, eu percebi. Muitas vezes, o paciente, ele quer ser tratado por quem ele tem confiança, sabe? Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso é o quê? O meu pai, a maneira que ele tratava, sem pressa, com carinho, né, explicando muito, individualizado de cada procedimento e o porquê daquilo sendo feito, porque os pacientes querem isso, eles querem ser acolhidos e os pacientes, eles querem entender o que está sendo feito, sabe? Eu também sou essa pessoa, se eu vou, por exemplo, levar meu carro mesmo no mecânico, que eu não entendo daquilo, se ele pode me explicar de uma maneira fácil o que vai ser feito no meu carro, pronto, ele ganha minha confiança. Então, o meu pai sempre foi assim. Então, essa é a memória que eu vou sempre ter do meu pai, que é o quê? Ele ensinando com muito amor a profissão. E ele assim, sem pressa, sabe? Então, ele queria que o paciente ficasse satisfeito. E uma coisa que ele sempre me falou é assim, eu trabalho para mim. Eu trabalho para mim, para minha satisfação. Para eu deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu fiz o meu melhor. Dinheiro é consequência. Então, é isso que eu trago. Porque eu acho que primeiro vem a nossa satisfação pessoal e depois vem a satisfação do paciente, que é consequência. E a gente percebe muito isso nos atendimentos mesmo. Agora falando, essa foi uma das lições que ele trouxe para você, mas qual foi a maior lição que ele deixou na sua vida? Quando a gente fala de lição, eu gosto de falar, né, sobre uma história que ele sempre fala para mim. E ele conta isso para todo mundo, que é a história do menino do trem. Né? Eu tenho ela aqui escrita, mas eu vou tentar contar. É mais emocionante quando ele conta, né? Mas que ele sempre, né? Eu falo que eu fiz mestrado, doutorado, eu tive vários profissionais excelentes, mas meu maior mestre foi ele. Então, a história do menino do trem é que tinha um menino que estava muito inseguro de fazer sua viagem de trem. Aí o pai de fora falou, vai, meu filho, fazer essa viagem do trem, que você vai conseguir, e deu um bilhetinho para ele, e colocou na camisetinha dele. E aí, ele foi, mesmo com medo, o menininho foi e entrou no trem. E aí, ele, né, começaram as dificuldades numa primeira viagem, né, os barulhos do trem e tudo, né, e aí ele lembrou que o pai tinha falado para ele, se você sentir medo, você pega esse bilhete. E aí que ele tirou o bilhetinho da blusa e estava escrito assim, meu filho, não se preocupe que eu estou no último vagão. Então quer dizer o quê? Que para mim a minha extensão com meu pai é o quê? Que sempre ele vai estar ali. Mesmo que eu pareça estar sozinha na minha caminhada da odontologia ou da vida, mas ele sempre vai estar ali, sabe? Me dando segurança, não me deixando cair no momento de medo, sabe? Então ele conta isso, ele fala assim, eu sempre falo para a Marina que eu estou no último vagão. Então é isso, a história do menininho. É uma história que emociona até a mim também, porque eu não tenho mais meu pai, né? E a sua história me faz pensar que, na minha trajetória, ele sempre vai estar no último vagão. Vou me lembrar da sua história para usar para a minha também. É bonito, né, quando ele fala, porque ele fala assim, eu falo que eu estou no último vagão, porque agora ele já aposentou também, né? Para mim também foi difícil entender, mas que é a ordem mesmo na vida. E ele fala assim, eu estou aqui no último vagão. Se às vezes a gente tem dúvida, porque eu acho que a gente, como profissional da saúde, a gente tem que entender que a gente não sabe tudo. Então, muitas vezes, eu falo para os pacientes do consultório, vou tirar uma segunda opinião com meu pai. E eu acho que é uma maneira dele estar ali no último vagão. Mesmo aposentado, ele fala, pode vir aqui, que eu vou conversar. Ele tem muito amor pelos pacientes lá do consultório, sabe? E tá sempre ali. Ele fala. Se ele estivesse aqui, qual mensagem que você deixaria para ele nesse momento? Se quiser ficar à vontade para olhar para aquela câmera e dizer para ele. Eu até preparei uma mensagem aqui. Então vamos lá, sem chorar. Pai, o maior presente que você poderia ter me dado não foi apenas me apresentar a odontologia, mas me ensinar pelo seu exemplo como exercê-la com humanidade. Muito do que sou hoje nasceu dos valores que aprendi com você. Se hoje consigo cuidar das crianças, acolher famílias e fazer a diferença na vida das pessoas,
é porque levo comigo o cuidado, a responsabilidade e o amor que aprendi com você. É esse exemplo que procuro honrar todos os dias. Obrigada por sempre estar no último vagão do trem, me acompanhando, me apoiando e garantindo que, por mais longe que eu vá, eu nunca deixarei de me sentir segura para seguir em frente. Feliz Dia dos Pais, eu amo muito você. Ah, que lindo. Má, muito obrigada pela sua presença, choro, mas né, por trazer toda essa emoção, toda essa história para mim, para os nossos telespectadores. E realmente a essência é isso, é muita emoção. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui junto com você, Mara, mais uma vez. Prazer é todo meu. E você aí de casa, não sai daí que a gente ainda tem uma história muito emocionante sobre um pai solo de 4 filhos, que também vai trazer muita inspiração e emoção para cada um de nós. A gente já volta. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19 99319 5797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Juntos, podemos mudar a dura realidade e dar dignidade às mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ajude a acabar com essa outra face da pobreza. Doe absorventes íntimos e itens de higiene pessoal. Em Araras, leve ao posto de arrecadação, que fica na Avenida Hernani Lacerda de Oliveira, 618, no Parque Santa Cândida. A vida de um dentista, às vezes, pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas. Fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas. E redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Bandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Voltamos com o especial Dia dos Pais aqui no Essência. E a história que eu trago agora comoveu o Brasil inteiro por esse pai ter aberto as portas da sua vida e compartilhar os seus momentos com 4 filhos. Ele que é dono do perfil Pai Solo e vai contar pra gente como que um pai dá conta de cuidar de 4 crianças. Não é tão comum a gente ver, né? A gente normalmente vê as mães sempre dando conta de tudo e os pais ajudam muito, mas normalmente não tem isso como um papel principal, diferente desse pai
que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Tiago Ferreira, seja muito bem-vindo, saiba que é um prazer, uma satisfação enorme ter você aqui com a gente no Essência e principalmente compartilhar essa história de vida sua que com certeza vai inspirar todo mundo que vai nos acompanhar a partir de agora. Muito obrigado, eu que agradeço, eu fico muito feliz por estar participando. E claro, Tiago, que a primeira coisa que eu quero saber, quem era o Tiago Ferreira antes de existir o pai solo e como era a sua família? Eu fui casado com a Raíssa, né? Nós tivemos 4 filhos. Sou formado em arquitetura, a Raíssa também, então nós trabalhávamos como arquiteto. Nós tínhamos também um espaço de estética em São Paulo e nós tivemos 4 filhos, né? O Dante, que atualmente tem 8 anos, o Cauê, que tem 6, o Zay e a Chloe, que são gêmeos, que tem 4 anos. Né? E há 2 anos e meio, quase 3 anos agora, completa em setembro, nós descobrimos que a Raíssa, ela tinha um câncer no estômago muito agressivo e em questão de 3 meses ela partiu. Um câncer muito agressivo, não tinha tratamento, a gente tentou todos os tratamentos possíveis, né? Não tinha opção de cirurgia e foi muito rápido, né? E desde então minha vida mudou de ponta cabeça. Eu tive que largar minha profissão de arquitetura, que me demandava muito tempo, para me dedicar exclusivamente para os meus filhos. Eles eram muito pequenos, principalmente o Zay e a Chloe, que tinha 1 ano e meio, quando tudo aconteceu. E eu tive muita ajuda de muitos amigos, familiares nesse momento, tanto do tratamento quanto logo após o falecimento dela. E eu comecei a mostrar minha rotina na internet, sem nenhuma expectativa, porque eu me via numa situação, entre aspas, engraçada, às vezes todas as crianças chorando, e eu comentava até com uma moça que estava ajudando em casa, que talvez fosse legal eu expor na internet, né, a minha rotina, a minha batalha com as crianças, e quando eu comecei a divulgar, né, a nossa rotina, muitos vídeos começaram a viralizar, muitas pessoas me apoiando, muitos seguidores começaram a me apoiar e eu vi que daí eu poderia, além de expor a minha rotina, poder estar ajudando pessoas que estavam vivendo na mesma situação, tanto do luto quanto de uma mãe solo ou de um pai solo vivendo uma situação difícil com as crianças, eu poderia, além de estar ajudando, estar trazendo uma nova profissão para a minha vida e foi isso que aconteceu. Atualmente eu me dedico pelas redes sociais e pela internet e eu consigo ter mais tempo me dedicar para os meus filhos e para o trabalho com uma flexibilidade maior. Tiago, e realmente assim, é muito inspirador acompanhar a sua história e você trouxe algo que realmente eu até queria ter trazido aqui, que é como você leva para as outras pessoas com leveza tudo que você enfrenta. Em nenhum momento ver um vídeo de você reclamando, se queixando, lamentando, querendo jogar a toalha, mas a gente sabe que nos bastidores, quando a câmera não está filmando ali o seu dia a dia, existem algumas partes em que são mais desafiadoras para você, né? E eu digo isso com propriedade porque eu, sendo mãe de eu já vejo nas férias o quão desafiador é para conseguir trabalhar, para conseguir dar conta da rotina. Claro que é um desafio, mas é a melhor coisa do mundo, ser mãe, com certeza. Mas quais são as partes que hoje ninguém vê, você não mostra para as câmeras e que para você em um momento foi muito mais desafiador e hoje você consegue levar com mais facilidade? Primeiro foi a parte do luto, de eu tentar me mostrar forte para os meus filhos, acordar com bastante energia e trazer uma alegria e não conseguir vivenciar o luto, tendo que trazer uma alegria para as crianças para que elas não sentissem essa perda da mãe, porque a perda de uma mãe é complicado para qualquer pessoa, né? O que é uma mãe para uma criança? Para mim, minha mãe até hoje ainda é meu porto seguro. Então, eu tentar trazer essa força para eles, mesmo não tendo, né? E hoje em dia, o que eu vejo é a dificuldade. Muitas vezes eu deito aqui a cabeça no travesseiro, eu também choro, às vezes eu me desespero, porque às vezes a gente se cobra muito como pai, como mãe,
a gente às vezes tenta se entregar mais do que às vezes a gente consegue. Só que nesse meio tempo eu também venho me policiando para não me cobrar tanto, porque a gente não vai conseguir ser perfeito, vai ter dias que a gente não vai fazer o que a gente gostaria, tem dias que a gente vai fazer o que dá e tem dias que a gente vai fazer o que a gente gostaria. Então, tá tudo bem não ser perfeito. Eu sei que muitas vezes eu também ponho a cabeça no travesseiro e também choro, eu também falo, pô, hoje eu poderia ter sido melhor, mas tudo bem, um dia de cada vez, a gente vai evoluindo, né, conforme nossos desafios. Tiago, agora assim, uma dúvida aqui, tá? De mãe para pai que está vivendo a paternidade e a maternidade ao mesmo tempo. Como que você consegue dar conta, assim, de dar comida para um enquanto o outro está pedindo para ir no banheiro? A gente sabe que, assim, mulher tem que se desdobrar em várias, como diz, mulher é multitarefas, né? Parece que vem com essa habilidade de fábrica, de estar fazendo várias coisas, tá cozinhando, tá dando a mamadeira da criança. Como que foi para você desenvolver essas habilidades e conta pra gente um pouco como que é a sua rotina para você conseguir levar isso de forma organizada e dar conta, mas é igual você falou, né? Dar conta, mas o dia que não dá também de tudo ou não sair tudo perfeito, tá tudo bem, não precisa se culpar. Mas conta o segredo. Aquele dia que tá super corrido, você fala, hoje tá frio, hoje não vai ter banho, sabe? Tá tudo bem, não tem problema, amanhã toma, sabe? Então a gente vai levando e foi sempre super corrido, né? Porque quando a gente tem o filho muito próximo, né? Como foi o nosso caso, Escadinha, a gente já tinha que se desdobrar. Então, além de ter sido próximos e viéramos gêmeos, então a gente já, desde eles bebezinhos, enquanto eu ainda estava com a Raíssa, a gente tinha que se desdobrar, acordava os dois juntos, os gêmeos, dar 2 mamadeiras, e a gente teve que criar uma rotina bem regrada para isso. Isso daí foi muito importante, me ajuda até hoje. Então, eles têm o horário certo para dormir, o horário certo de tomar banho, e eu percebo que a criança ela precisa ter rotina, que nem a gente, né? Quando a gente tem rotina, ou quando a criança tem rotina, fica muito mais fácil eles entenderem a hora de dormir, a hora de tomar banho, a hora de jantar. Isso facilitou muito, porque a gente sempre fez isso desde eles bebezinhos, desde o Dante, que foi nosso primeiro filho, nós já tínhamos a rotina de dormir, a rotina de jantar, e isso eu continuo fazendo para não ficar desregrado, ele não ter horário, um dia dorme 11 horas da noite, um dia dorme 7 horas da noite, isso deixa a criança muito confusa e desregrada. E como eles estudam de manhã também, então é importante eles terem o horário certo de dormir, para que eles consigam acordar de manhã dispostos, eu não ter que ficar acordando eles de manhã e eles virem com sono para a escola. Então isso ajudou muito a rotina, quando chega da escola, ter tudo certinho. E eu vim mantendo isso e as crianças adoram, estou super acostumada e isso facilitou muito. Sabe que uma vez me disseram, porque eu tenho um filho só, né? E falaram assim, ó, acredite se quiser, se você tiver 2, vai ser mais fácil, porque um irmão acaba ajudando o outro. Isso realmente acontece, de ter esse apoio entre os irmãos? Em termos. O bom é que ele vai ter uma companhia, né? E acaba sendo mais fácil, porque às vezes quando é um filho único, ele demanda muito a atenção do pai e da mãe. E quando tem um irmão, acaba que essa atenção, ele não demanda tanto de estar junto com você, de estar te chamando tanta atenção. Então, muitas vezes o pai e a mãe, quando tem um filho, acaba sendo muito mais demandado pelo filho, do que quando está com um irmãozinho que acaba brincando e tirando a atenção dele. Mas eu brinco muito que assim, a gente só vê que um filho é tranquilo quando tem 2. A gente só percebe que 2 filhos é tranquilo na hora que tem 3. E a gente só percebe que 3 é tranquilo na hora que tem 4, e assim por diante, né? Realmente. E um é diferente do outro, não é? Não existe um manual. Quando fala assim, não, eu já tiro isso de letra, já tive 1, já tive 2, mas o terceiro vem diferente, o quarto é diferente, um não é igual ao outro. As situações que a gente enfrenta não são iguais. Totalmente diferente. Às vezes a gente acha que um foi super tranquilo, né, para dormir, para comer, vem o segundo totalmente diferente, para mudar todos os nossos conceitos. Tiago, e quais são as lembranças que você tem do maternar da Raíssa? Algumas coisas que ela fazia com as crianças e que você se inspira nisso para até hoje
auxiliar na criação? Alguns momentos, alguns atos que ela fazia de maternidade? Praticamente todos, assim, desde pequeno eu sempre tento me espelhar nela, nos cuidados com as crianças, e em vários momentos de dificuldade eu tenho que pensar e lembrar assim, que você faria nesse momento, porque ela sempre foi uma super mãe, muito cuidadosa, muito amorosa, e eu tento replicar isso, apesar de ser impossível fazer o papel de uma mãe, né? Tanto o pai quanto a mãe, é impossível você fazer o papel do outro, apesar de eu tentar dar o máximo, né? O que ela sempre foi para as crianças, o amor e o cuidado que ela tinha, é isso que eu tento seguir e tento replicar para os meus filhos. E como que você faz? Porque nesse momento muitas pessoas nos acompanhando também tem situações em que a mãe estava grávida e o marido também partiu, ou como foi o seu caso, né, da esposa. Como que você faz com as crianças para ter momentos em que você lembre da Raíssa, que faça com que ela sempre esteja viva na memória deles? À noite a gente sempre faz uma oração, então a gente sempre ora para a mamãe, agradece, né? Faz a oração de agradecer tudo que a gente tem, agradecer a mamãe, agradecer por ela sempre estar acompanhando a gente. Então isso faz com que a gente sempre mantenha viva a presença e a figura dela, e também várias recordações que a gente sempre vê as fotos, aí eles sempre comentam da mamãe, sempre fala, a mamãe, e como eles sabem que a mamãe está no céu, numa estrelinha, então sempre que a gente vê uma estrelinha, a mamãe tem alguma estrelinha dessas, então a gente sempre lembra delas em oração e também em recordações nas fotos e imagens. Perfeito, eu imagino o quanto isso é valioso para vocês, né, esse momento seu com os seus filhos. E eu gostaria, Tiago, antes da gente chegar ao fim nesse programa, que você, como pai, deixasse um recado agora final para todos os pais que estão nos acompanhando, inclusive contando a sua transformação, tudo que veio de bom na sua vida por você estar vivendo essa experiência mais próxima com as crianças. O que eu digo assim, é que ser pai ou até ser mãe, né, é uma transformação na vida de qualquer pai, de qualquer mãe. Então, não desista da criação dos seus filhos, principalmente para os pais, que muitas vezes acabam abandonando ou deixando de lado e deixando muito nas costas da mãe, sobrecarrega muito. Então, mantém o cuidado com o seu filho, é tão valioso esse amor, né, de pai, de mãe. Então, não tem que se cobrar tanto também, não tem que ser perfeito, faz o que dá e isso é o mais importante. Muito bem dado o seu recado. Te agradeço, Tiago, por você aceitar o nosso convite aqui com mais de 1 milhão de seguidores e humildemente e gentilmente se dispôs a estar conosco aqui nesse programa e trazendo essa mensagem tão importante para todos os pais, inclusive mães também que nos acompanham, que como eu falei, eu como mãe me inspiro na sua história, porque eu vejo, gente, eu com às vezes tem momentos que parece que é tão desafiador e o Tiago está ali com 4, está dando conta de tudo e ainda levando mensagem adiante, né? Mensagem de força, de fé, de amor para esses pais e mães que acompanham você. Então, desde já, um feliz Dia dos Pais para você. Parabéns por esse papel incrível que você vem fazendo, não só na vida dos seus filhos, mas na vida de todos os brasileiros, todas as pessoas que acompanham você, que acompanham a sua rotina diariamente. Não pare, porque realmente a sua vida abençoa outras vidas. Então, feliz Dia dos Pais para você e para a sua família. Muito obrigado, feliz Dia dos Pais a todos. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de estar contando a minha história e de poder estar ajudando muitos pais ou as mães que estejam vivendo a paternidade e a maternidade nesse momento. Muito obrigada, Tiago. Obrigado. E você aí de casa, desejo para você, para a sua família, mas principalmente para todos os pais que estão nos acompanhando, um feliz Dia dos Pais, que seja abençoado para todos,
Vejo você no próximo programa e o meu agradecimento especial para Éfata Semijoias e para Gata Melata. Te vejo no próximo. Até lá!